de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele cita Davi antes do patriarca Abraão, quando ele mesmo faz questão de dizer no capítulo 1, no versículo de número 17, que Jesus vem 14 gerações depois de Abraão. Ou melhor, Davi vem 14 gerações depois de Abraão. O intuito de Mateus é apresentar Jesus para os hebreus como o Messias enviado de Jeová, o rei enviado de Jeová. E o que eu acho interessante é que os hebreus têm dificuldade para reconhecer Jesus como o Messias enviado, e quem reconhece Jesus no Evangelho de Mateus como o rei enviado por Jeová não são os hebreus, são os gentios. Quando nós lemos o capítulo 2, versículo de número 2, Jesus havia nascido em uma manjedoura. Nós sabemos muito bem que manjedoura é lugar que nasce os animais. Em manjedoura nasce carneiro, uma vez que quando João Batista, no Evangelho escrito por João, no capítulo 1, versículo de número 29, quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí, aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os magos do Oriente, eles não são hebreus, eles são magos do Oriente, eles são guiados pela estrela de Belém, à luz de Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Miqueias já havia profetizado, dizendo que Jesus ia nascer em Belém da Judéia. Quando os magos percebem a estrela de Belém, eles vão para Jerusalém, e chegando eles em Jerusalém, eles procuram o palácio do rei Herodes e diz: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eu já vi, e você já viu também, nascer príncipe, mas rei foi a primeira vez na história. Os judeus não reconhecem, tanto é que ele nasce em uma manjedoura. Mas quando os magos do Oriente vêm procurar ele, eles vêm dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O Cristo que nós servimos, aleluia, ele já nasceu rei, ele permanece rei, e é rei assentado à direita de Deus Pai, no mais alto e sublime trono. Ele já nasce sendo rei. Nós percebemos também, quando Jesus vai para a cruz, humilhado, escarnecido, maltratado, espancado, mutilado, abandonado pelos discípulos, traído por Judas, Pilatos tentou livrá-lo da cruz de todas as formas. E como ele não conseguiu, os judeus preferiram um fora da lei. Ao invés de libertar Jesus, Pilatos, para se vingar, Pilatos sem querer vai liberar a maior de todas as profecias. Pilatos manda escrever em uma placa nos 3 idiomas que eram falados na face da terra. Pilatos manda escrever em letras garrafais: este é Jesus, o rei dos judeus, e coloca no mais alto da cruz. É interessante, quando nós lemos um pouco sobre geografia bíblica, a história diz que Jesus ficou no meio dos 2 ladrões da cruz. Ele está no Gólgota, ele está no Calvário, uma vez que a estrada que subia para Jerusalém, ela passava ao lado do Gólgota. E nós sabemos muito bem que Jesus morre no período da Páscoa. E os judeus vão para Jerusalém, uma vez que Jerusalém sempre foi a capital mundial da adoração. Eles vão para Jerusalém
E passando eles olham para os 3 condenados que estão crucificados, e uma vez que eles olham para a cruz do meio, eles olham para Jesus, e judeus e gentios peregrinos de todos os lugares da terra, eles vão olhar e ler em grego, aramaico e latim: este é o rei dos judeus. Aleluia! Ele é rei da minha vida. Glória a Deus! Ele é rei da sua vida. Ele é rei na Assembleia de Deus em Rodagem. Ele é rei na Assembleia de Deus no campo de Labão. Ele é rei na Assembleia de Deus na região de Recife. Ele é rei na Assembleia de Deus no estado da Bahia. Ele é rei na Assembleia de Deus no Brasil. Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória! É o Cristo que nós servimos. Aleluia! Ele é o nosso rei. O intuito, o propósito de Mateus é apresentar Jesus para os judeus como rei. Aleluia! Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber, e o escritor aos Hebreus ele é muito enfático, quando ele diz no capítulo 1, no versículo 1, ele diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. A voz que Deus falava com o seu povo no contexto do Antigo Testamento era por meio dos profetas. Tanto é que, após o reino ser dividido, nós sabemos muito bem que depois que a idolatria entra, o reino de Israel é dividido: 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. O sul fica com Judá e Benjamim. No contexto de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Deus vai enviar 25 profetas, ou melhor, 24 profetas e uma profetisa muda para repreender a nação de Israel. A mensagem dos profetas era sempre a mesma: se arrependam, voltem-se para o Senhor, e Ele se compadecerá dos vossos maus caminhos. Nós conhecemos muito bem a história do profeta Jeremias. Deus chama Jeremias, o filho de Ilquias, para corrigir a nação de Israel. Jeremias diz não, Jeremias recua, Jeremias retrocede. Jeremias diz que não passava de uma criança. Deus o repreende, dizendo: não digas que você é uma criança, porque antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Jeremias estava relutando para não obedecer o chamado de Jeová, porque ele já sabia que ele, ainda sendo ministrado e usado pelo Espírito Santo, a nação ia dizer não para a mensagem que ele pregava. Tanto é que ele, sendo enviado por Deus, sendo vocacionado por Deus, sendo chamado por Deus, ele vai passar 40 anos pregando e não vai ter êxito na mensagem que profetizava. Deus falava para Jeremias, Jeremias falava para o povo no nome do Senhor, mas a nação não se arrependia, a nação não se curvava, a nação perseverava em dizer não para Jeová. Deus vai enviar profetas para corrigir a nação. Deus vai enviar homens e mulheres para corrigir a nação. Os profetas, eles profetizam a respeito da vida do Senhor Jesus. Quando nós lemos Malaquias, ou melhor, Zacarias capítulo 9, versículo de número 9.
Zacarias profetiza a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo. Zacarias diz que o rei de Israel vem humilde, pobre e assentado sobre uma jumenta. Os hebreus do Novo Testamento, eles não são mais uma nação poderosa, eles não são mais uma nação senhora. Agora eles são um estado tributário que está debaixo do jugo de Roma. Eles esperavam, o maior desejo dos hebreus no contexto do Novo Testamento era esperar um Messias guerreiro, um Messias lutador, um Messias que libertasse eles da opressão romana. Eles esperavam um Messias que lutasse e libertasse eles do jugo do Império Romano. A expectativa deles era por um Messias político. O contexto de Israel no Novo Testamento era parecido com o contexto do Brasil no tempo em que nós estamos vivendo. Enquanto Israel estava esperando uma solução política, Deus estava enviando profetas e dizendo para a nação: o problema de Israel não é política, é pecado. O problema do nosso país não é sobre esquerda nem direita, é pecado. E Deus havia falado para Salomão, Deus havia feito um apelo enquanto Israel ainda estava de pé. E o mesmo apelo que Deus fez para Israel é o apelo que Deus faz para nós aqui nesta noite. Deus falou para Salomão, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema de Israel era parecido com o nosso problema, não era política, era pecado. Uma vez que a solução para o nosso país não está na esquerda, não está também na direita. Eu sou de direita, politicamente falando, mas eu tenho certeza que se a direita voltar para o poder, vai ser uma bênção, mas não vai conseguir resolver o problema da nossa nação. O problema do nosso país é parecido com o problema de Israel, é pecado. O Brasil é o país mais rico do mundo. O que o nosso país precisa é se voltar para Jesus. Glória a Deus. Se o nosso povo se voltar para Jesus, a mão de Deus vai ser manifestada sobre a nossa nação. Ele é muito enfático quando ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O único lugar que o adversário venceu o nosso Cristo foi no desfile da escola de samba, daquela escola que tem o nome de Gaviões da Fiel. Lá usaram o ator para escarnecer da imagem de alguém que simbolizava a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O único lugar que Jesus perdeu para o adversário das nossas almas foi no desfile da escola de samba paulista, chamada Gaviões da Fiel. Jesus, o Cristo que nós servimos, o que Mateus faz questão de apresentá-lo como o Rei dos Judeus. Ele venceu o adversário das nossas almas, foi na cruz. Paulo diz que ele cravou a cédula que era contra nós na cruz. Ele venceu os principados e potestades. E quando ele vai para a cruz,
ele mesmo faz questão de dizer: está consumado. Na cruz, Cristo não é fraco, Cristo é vencedor. Glória a Deus. Quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça do nosso Cristo, quem conhece um pouquinho sobre história de guerra, a história diz que quando um rei vencia o outro na guerra, a coroa do rei derrotado era colocada na cabeça do rei vencedor. A coroa do adversário das nossas almas não era e nunca pôde ser de ouro. A coroa do adversário das nossas almas não poderia ser de prata, não poderia ser de bronze. A coroa dele tinha que ser de espinho. Na cruz colocaram uma coroa de espinho sobre a cabeça do nosso Cristo, porque foi na cruz que ele venceu o adversário das nossas almas. Aleluia, glória a Deus. Israel está na expectativa de receber um Messias guerreiro, um Messias que lutasse com espada, que entrasse em Jerusalém com um grande exército, que entrasse em Jerusalém com vestes brancas. Jesus nasce em uma manjedoura. Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que, orando ele, o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus Aleluia.